Olá, boa noite. Hoje, de frente com a Vivi, eu vou receber a Shri Damodara Devi e nós falaremos sobre as relações entre a leitura e a sustentabilidade emocional e espiritual, tá? No contexto atual. Oi, Eva, boa noite. Boa noite, Luzia. Boa noite, Bá. Eu acho que agora vai, gente. Vamos lá. Vamos aguardar. Oi, Mi. Tô aqui. Meu Deus, Oi, perdão. Damodara. Boa noite. Tudo Oi, bem? tudo bem? Então tá bom. Damodara, eu vou pedir para você me fazer um favor. Sim. Afastar um pouquinho a câmera do seu rosto, porque quando eu chamo alguém, a tela divide ao meio, então fica um pouco ruim. Você consegue baixar um pouquinho a câmera? Eu tô vendo só da sua boca para. Aí, boa, Ok, isso aí. Perfeito. Você está me ouvindo direitinho? direitinho. Não, os livros eu vou ler. Ah, então tá bom. Tamodara, eu primeiramente quero agradecer aí por você ter aceito o meu convite, viu? Eu sei Tá. que vocês estão na maior correria aí e que vocês se disponibilizaram um tempinho para poder vir falar para a gente sobre as relações, né, entre a leitura e a sustentabilidade emocional e espiritual no atual contexto. Então, sinceramente, minha gratidão aí por vocês e por toda a sua família que sempre nos acolheu tão bem. Ok. É um prazer estar aqui hoje com vocês, tá? E estamos aqui para a gente conversar, para a gente abrir essas janelas de diálogo. Para mim é que é um grande prazer. Ah, que belezinha. Eu queria pedir para você, Damodara, para você falar um pouco de você, para você se apresentar, porque muitos aí não te conhecem, né? Então, para você passar para a gente um pouco sobre a sua história, sobre a sua formação. Aham. Então, eu moro aqui em Pindamonhangaba, na Fazenda Nova Gokula, e eu sou professora de língua portuguesa, língua inglesa, e também escrevo. Eu tenho romances publicados. Desde 2013 eu comecei a publicar livros no Brasil. E também livros de poesia e literatura infantil. Esse trabalho de escrita é um trabalho de incumbência discipular. O meu mestre, que é Rod Hazen, que ele é PhD em sânscrito e em estudos indianos pela Universidade de Harvard. E em 2005, né, já faz 15 anos, ele me orientou e me encorajou a fazer esse trabalho de escrita para o Brasil. E desde então eu tenho empreendido esforços e mobilizado ferramentas para desenvolver esse trabalho autoral. Nossa, que bacana! Então, é uma jornada boa aí, uma bagagem grande em relação a tudo isso, né? A gente tá, eu estou dando os primeiros passos, né, assim, Vivi, porque escrever no Brasil, né, escrever no Brasil tem todas as suas especificidades, enfim, para a gente poder dizer, agora deu para solidificar uma carreira de escritora, tem todo um trajeto mesmo, todo um trabalho, né? Então eu digo que eu estou assim, nos primeiros passos, é ainda um processo bem inicial, bem incipiente mesmo, mas bastante prazeroso, bastante gratificante. Ah, bem bacana. Parabéns aí pelo trabalho, então. Obrigada, E boa Vivi. sorte, né? Porque realmente escrever, conseguir publicações, editoras aqui no Brasil não é fácil. Sim, Então, boa sorte aí. obrigada. Damodara, você tinha me passado que a gente iria iniciar com alguns mantras, Ok, então vamos. certo? Então Então, vamos, estou animada. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti
Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschatya Deshakarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna! Que delícia começar assim. É muito bom. Muito obrigada, viu, por esse presente. Damodara, temos várias perguntas aqui, tá? E eu também vou deixar aberto para o público, quem quiser participar. Então, eu vou começar com a primeira, que é qual é o espaço da leitura nos dias de hoje? Sobre a sua visão aí. Então, Bibi, você sabe que nesse atual contexto, nesse atual panorama que a gente vive, a leitura ela acaba tendo um espaço imenso na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? E, sobretudo, uma leitura mediatizada pelas mídias sociais, né? Então, o tempo todo a gente está aí interagindo com os smartphones, com os celulares, nas mídias sociais, WhatsApp, e, enfim, é uma leitura, né? É, sem dúvida, esse âmbito da leitura. E essa gama de informação, essa avalanche de informação célere que a gente acaba tendo acesso, né, motiva também o indivíduo atualmente a ler e ler. E, mais uma vez, né, reforçando e endossando, sobretudo por conta do atual contexto que nós nos encontramos, né? Onde o contato presencial, o diálogo face a face, ele cedeu espaço para essas mídias digitais. Muito bacana. E realmente, muitas pessoas que não têm, que nem tinha tanta, sim, gostava de ler tanto, né? Não tinha essa forma de ficar mesmo usando os livros, aprendendo cada vez mais, está usando agora, na quarentena, dessa opção, né, de ler mais, para poder, exatamente, é interessante até pegar esse costume, né, para depois também. Sim, então, inclusive, puxa para a próxima pergunta minha, que é exatamente isso que você adiantou também.
se precisamos fazer alguma seleção do que lemos, né? Sim. E como fazer essa seleção? O que você sugere para a gente? Então, é interessante, né? Porque isso, Vivi, ele vai de acordo com a rotina, né? A ocupação de cada pessoa. Então, a gente vai construindo essa seleção, essa curadoria de informação, né? Por exemplo, eu também leciono pela rede estadual de ensino, aqui em Pindamonhangaba. E o trabalho de ensino ele passou a ser remoto. Então, a gente passa, olha que incrível, uma verdadeira alteração e mudança de paradigma sem precedentes. Então, eu passo a atender os meus alunos, tudo por meio dessa escrita, dessa leitura, né? Então, a gente, logicamente, tem o recurso do audiovisual, sem dúvida, mas a questão da escrita e da leitura. E aí, o que acontece? Eu tenho que fazer a seleção do meu repertório de leitura, além dos livros físicos que eu já gostava de ler, já me dedicava, me debruçava sobre, eu tenho que fazer um repertório, né? Eu tenho que fazer uma curadoria, uma seleção dessa leitura, para que as horas do dia não sejam consumidas única e exclusivamente com a leitura, né? Na tela, meu tempo de tela. Então, no meu caso, por exemplo, sim, eu tenho que fazer essa seleção, essa curadoria, para que eu tenha as minhas horas dedicadas à leitura, voltadas ao trabalho, mas também não esquecer dessa minha natureza. Por exemplo, eu gosto de ler, né, romance, literatura, leitura literária. Não esquecer também dessas horas minhas de fruição, de leitura de desfrute mesmo, que não sejam leituras voltadas, direcionadas unicamente ao trabalho. Sim. Para exatamente tirar um pouco do foco, né? Conhecer outras leituras, não só ficar naquele... igual eu trabalho com a área de saúde, né? Com Sim. exercícios. Então, senão você fica sempre na cabeceira da cama, só tem livros de exercício. Então, você dorme, você dá de cara com ele, na hora que você acorda, você dá de cara com ele. Então, é interessante, então, selecionar outros tipos também. E eu acredito que seja aquilo que você tem prazer, né? Que vai te dar também outros benefícios, não só de conhecimento da área específica. Exato. Né? É isso que você falou, né? Mais ou menos isso. Exatamente isso, né? Então, como a Edivânia de Pernambuco está ali com a gente, ó, Vivi, aqui no chat, né? Ela falando dessa questão do trabalho remoto, né? Que a gente está realizando nas várias esferas e áreas do trabalho e, enfim, e realmente como você falou, essa leitura técnica, ela acaba hoje em dia, no nosso atual panorama, consumindo muito tempo da nossa rotina. E a gente tem que amenizar um pouquinho, dar um tempinho. Por exemplo, eu estava até no grupo dos professores da minha escola e os professores loucos, meu Deus, estão recebendo trabalho de aluno de madrugada, né? As necessidades dos alunos, e um dos procedimentos que a gente acaba tendo como formação docente para esse novo contexto é a personificação da educação para manter o vínculo, ou seja, tratar do aluno, né, como uma pessoa que ela é, por mais que a gente esteja mediando essa relação pela escrita e pela leitura, mas ver as necessidades dela através dessa escrita e leitura e transformar esse vínculo num personalismo, né? Então, é um trabalho que não deve prescindir do personalismo. Ele é pessoal, não é impessoal, não é vazio, ele é pessoal. Então, como você falou, a gente precisa... E a Edivânia também falou aqui no chat, né, diversificar a leitura para a gente encontrar esse momento aí de leitura também de desfrute, leitura por prazer, né? Não só a leitura técnica, como você pontuou. Sim, e inclusive eu acho que vai muito também do estado de espírito de cada um, né? Porque às vezes eu tenho na cabeceira da cama 4, 5 livros que eu não terminei nenhum. Por quê? Eu começo a ler um, daí estou gostando, mas parece que naquele outro dia eu não estou legal para ler aquela coisa, quero ler uma outra. Então, eu vou diversificando nesse sentido, mas sempre naquela seleção que eu fiz para poder ler em determinado tempo, assim. Legal, muito bom. E aí, é interessante, Vivi, que se você aqui me dá a brecha e permite, a gente está com um tema, né, relações entre leitura
e sustentabilidade emocional e espiritual no atual contexto, não é isso? E tem um tema sobre o qual eu me debruço, porque inclusive os meus livros, né, os romances, mesmo os romances, que eu acabo inventando enredos e personagens, histórias, e elas, o ethos desses romances, ou seja, a reflexão e o conjunto de valores que eu acabo veiculando ali junto com o meu leitor, culminam numa reflexão pautada nas escrituras da antiga Índia, principalmente Bhagavad Gita, tá? E é nesse ponto que a gente acaba pensando, pelo menos, né, no meu caso, na minha prática, de sustentabilidade emocional e espiritual. Porque aí eu me deparo com um cenário de leitura, por prazer, mas uma leitura também que vai fortalecer e solidificar na minha vida prática meus valores espirituais, né? E aí eu penso muito nessa questão por exemplo, se a gente pensar em indicação de leitura, né, em livros, né, que trazem à tona e à baila valores espirituais, como, por exemplo, a Bhagavad Gita. Não sei se o grupo já ouviu falar, já se debruçou sobre esse texto, mas é muito pertinente nesse cenário atual. Você pode falar para mim, não é uma das perguntas que estão aqui, não, mas o que é o Bhagavad Gita? O que se trata, para quem não sabe e nunca nem ouviu falar? Entendi. Então, é uma escritura muito antiga, né? E, inclusive, estudos acadêmicos abordam a sua historicidade e chega-se a uma mensuração histórica que ele foi compilado. Ele passou da fase ágrafa para a fase escrita, a fase oral para a fase escrita, há 5.000 anos, certo? E eu estava até me debruçando sobre um artigo da Super Interessante recentemente, e a Super Interessante coloca mesmo um artigo lá do estudioso, as escrituras da Índia Antiga como as mais antigas da humanidade. Eu achei isso tão legal. Então a gente tem mesmo, né, esse respaldo científico ocidental falando sobre esse caráter ancestral dessas escrituras. Então a Gita, ela é muito lindo porque ela é um capítulo da obra chamada Mahabharata. E nesse momento, nesse contexto da Gita, a Bhagavad Gita quer dizer a canção do Senhor, certo? A gente tem um momento crucial em que Arjuna, que é um guerreiro, amigo de Krishna, ele se nega a participar de uma batalha que está prestes a acontecer, que é a batalha a guerra de Kurukshetra. E aí, nesse momento, Krishna começa a instruí-lo. É muito interessante. Então, a Gita, esse capítulo do Mahabharata, que é um épico de dimensões grandiosas, né? A Gita, ele tem 18 capítulos. Em cada capítulo, Krishna vai sistematizando os temas, certo? E ele fala sobre conhecimento espiritual, o que é espírito, o que é matéria. Fala sobre ação e reação, a lei do karma. Trata sobre renúncia, né? Então, são vários temas ali que Krishna vai costurando junto com a Arjuna, instruindo a Arjuna. E é muito interessante, Vivi, porque cada vez mais que eu leio, mesmo a nossa literatura ocidental, mais comparatismos e respaldos eu encontro na Bhagavad Gita. Por exemplo, recentemente eu estava falando de literatura como fruição, né? E eu estava lendo um segmento de literatura da editora Paz e Terra, que é o livro Educação Não Violenta, Educação Não Violenta. E a Elisama Santos, que é a autora, ela, numa determinada passagem do livro, ela fala que a nossa educação, ela é direcionada para as coisas externas, mas ela não nos ajuda, não nos mune de ferramentas para aprendermos a lidar com as questões internas. Gente, eu li isso, é magnífico. Eu não sei se a Elisama Santos, a editora, né, a autora desse livro, pela Paz e Terra, chegou a dialogar com a Bhagavad Gita, mas Krishna, no 2º capítulo, fala sobre essa questão, né, que é um objetivo, inclusive, princípio da yoga. Então, eu vejo assim, mesmo nossos documentos laicos, né, como a Base Nacional Comum Curricular, tem falado cada vez mais, Vivi, em questões como autoconhecimento, resiliência, e isso são valores que Krishna descreve lá perfeitamente na Bhagavad Gita, de uma forma muito linda, né, para Arjuna.
Então, o que a humanidade precisa, nós, né, de uma forma geral, no nosso contexto atual, e aí a gente volta à apreciação da sustentabilidade emocional e espiritual, é esse debruçar-se para o nosso exterior, é esse autoconhecimento, é a gente resgatar a alegria de viver, um entusiasmo, uma determinação, né? E valorizar mesmo cada minuto, cada segundo vivido. Então, Sim. uhum. E o Bhagavad Gita, ele para uma pessoa que não conhece muito, se eu pegar, por exemplo, para ler, porque eu fiquei sabendo disso quando eu fui conhecer vocês aí no Nova Gokula, Okay. né? Então, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar, como eu acredito que muitas pessoas também não. E cada vez que eu ouço você falar um pouco, o Ramaputra falar, mais eu tenho vontade de conhecer. Se eu tiver acesso ao Bhagavad Gita, eu consigo, mesmo sem muito entendimento, absorver realmente o que ele estava falando, o enunciado é simples. Entendi, Vivi. Então, o que se aconselha na tradição Vaishnava é você ter acesso a uma tradução fidedigna. O que é isso? Né? Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Porque existem várias traduções da Gita, Vivi, atualmente. Várias editoras no mundo inteiro publicam a Gita e existem várias versões, certo? E é interessante, porque eu comecei a estudar a filosofia Vaishnava com o Bhagavad Gita do Humberto Holden. Não sei se você já ouviu falar. É uma das versões do Bhagavad Gita. Ok. E aí depois eu me deparei com a versão do Bhagavad Gita, cuja tradução do sânscrito é muito literal. Então, às vezes, o que acontece? Os tradutores, eles mudam o sentido, o significado do sânscrito, sabe? Então, o legal que aconselho é você buscar uma versão que é fiel ao sânscrito, porque ali estão as palavras mesmo de Krishna Arjuna naquele momento histórico e decisório que foi a Batalha de Kurukshetra. Eu assisti o filme, até que ficou disponível por um tempo, nem sei se já parou pelo YouTube, sobre quando Prabhupada, né, foi levar o nome, o movimento Hare Krishna. E assim, é lindo a história, é muito bacana. E assim, é uma, é uma cultura, vamos dizer assim, que cada vez mais eu tenho me apaixonado. Então, vocês falam, eu fico assim, admirando, porque é muito bacana mesmo. Então, Sim. eu vou seguir essa sua sugestão, viu? Sim, sim. E eu, como falo a você, né? Eu ratifico assim o que eu tinha dito antes. É impressionante viver, né? Mesmo assim, eu sou da área da educação também, da área da produção de livros, de literatura, não é? Como que a gente dialoga com essas instruções de Krishna Gita? Hoje, atualmente, nosso contexto ocidental, sabe? O conhecimento mesmo em si, ele é védico, né? Védico é o termo sânscrito, quer dizer Veda, quer dizer conhecimento. Né? Então, o conhecimento ilumina, e você vê que tudo que a gente está buscando é se elevar. A humanidade, ela busca elevação, né? A partir do conhecimento. Então, é isso que eu falo para você. Cada vez mais que eu leio, mais eu vejo esses diálogos entre as instruções que a gente vê, os conselhos, mesmo no âmbito da educação, com as orientações que tem lá ancestralmente na Gita. Muito legal. E puxando para a parte literária, sobre a leitura literária, de uma forma geral, o que você indicaria? Ok, Vivi. Então, aí nesse caso, né, como assim eu tenho esse interesse particular também sobre a questão da literatura, e quando eu leio, eu coloco esse filtro, né, eu coloco essas lentes, a partir das escrituras védicas, como Bhagavad Gita, como eu te falei antes pro pessoal, né? Eu vejo assim, por exemplo, existe uma das instruções de Krishna Gita que é ele ensinando sobre os modos da natureza material. Ele diz que todos os seres, exatamente todos os seres estão sob influências desses modos, que são os modos em sânscrito sattva, rajas e tamas, bondade, paixão e ignorância. Brevemente, no modo da bondade, o indivíduo se ilumina. Ele busca conhecimento, a sua rotina, os seus afazeres, as suas ações, elas são conscientes e racionais.
e isso traz iluminação e felicidade ao indivíduo no mundo. Isso é o modo da bondade. Já no modo da paixão, esse modo da paixão, o que Krishna fala, né, Rajas, é o modo da ação. Eu acho que, inclusive, o Rama, na live dele, de ontem, ele falou a sociedade anda muito apaixonada. Eu acho que ele usou esse termo, se eu não me engano. Sim. Porque a sociedade, né, a gente desenfreadamente buscamos sucesso, buscamos progresso, isso é o modo da paixão, é ação, certo? E tem interessante, Vivi, uma frase, um pensamento de um filósofo colombiano chamado Bernardo Toro. Ele fala muito essa questão, sabe? Ele fala que existe a questão da inteligência guerreira, que é essa inteligência passional, que é uma inteligência de combate, a inteligência de sucesso, de progresso, que é que nos permeia, né? Que, segundo o Krishna, é o modo da paixão. E ele falou que existe um novo paradigma que se insurge, né? O Bernardo Toro. Ele disse que existe agora essa assunção da inteligência solidária, que é que a gente não só quer ganhar e vencer, a gente dá as mãos para construir algo juntos. Eu acho isso muito bacana. Isso repercute aí na questão do modo da bondade, certo? Agora, veja, no modo da ignorância, a gente já viu tamas, é o termo sânscrito tamas, né? É apatia, desilusão, inação. A gente simplesmente, ou seja, é o estado depressivo. Constitucionalmente, Krishna fala, é esse estado depressivo que abate o indivíduo. E é um dos grandes males da nossa sociedade contemporânea, infelizmente, não é? Então, eu vejo assim, colocando essas lentes dos Vedas, Vivi, eu vejo a literatura também eivada desses modos. Então, tudo é eivado. Construção, psicologia, construções também da nosso entorno, meio ambiente, tamásico, a sujeira, um ambiente muito sujo, muito bagunçado, por exemplo, né? E aí a gente vai conceituando tudo ao nosso redor de acordo com esses modos, certo? E a literatura também, ela pode ser, digamos assim, conceituada a partir dessas lentes dos modos. Por exemplo, nós vemos lá no século XVIII um romance do escritor alemão Goethe. Ele escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther. E é interessante, Vivi, porque esse romance, ele assim, é uma literatura universal, né? E uma obra conceituada, mas o romance, ele trata de um jovem, é um romance epistolar, né? De epístolas e cartas, que o personagem principal dirige a um amigo, e ele falando da desilusão amorosa dele, do amor não correspondido, ele não consegue ficar junto da sua amada. E o que ele faz, o Werther, o personagem alemão? Ele se suicida. Né? Então, é um tipo de literatura que acabou, na época, veja mesmo, em que ele foi publicado o romance, século XVIII, muitos jovens da sociedade burguesa europeia também se suicidaram por conta do romance. E isso, inclusive, gerou um fenômeno que a gente hoje chama de efeito Werther, que é o personagem do romance. Não sei se você viu, mas tem aquela série, inclusive na Netflix, que é 13 Reasons Why. 13 razões por quê. Que é uma série que tem na Netflix e também gerou esse efeito. Psicólogos, psicanalistas traduziram os efeitos dessa série, né, e correlacionando a obra de Goethe. Porque jovens andam se suicidando por causa dos episódios da série, né, na Netflix. Então, onde eu quero chegar? Necessariamente, mas sem esgotar a reflexão, eu vejo que, como é uma obra, uma literatura, veja mesmo, que nos leva a estágios de existência de autodestruição, veja mesmo, eu falo que isso é uma literatura tamásica, né? Ou seja, uma da ignorância, entendeu? Agora, por exemplo, se eu vejo uma literatura, né, tão forte, tão emotiva, emotiva, não sei se é de emocional, e que motiva uma sociedade a tomar uma atitude e a agir, eu tenho uma literatura, o modo da paixão. E eu vou te dar um exemplo bem clássico disso, é o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves. Né? Nós estamos falando no Brasil escravagista do século XIX, e ele estava denunciando uma problemática hedionda que era a escravatura no Brasil. E o poema dele denuncia e motiva a população a tomar uma atitude. Né? Então, é um poema apaixonado. E o estilo do Castro Alves, ele é assim, bem apaixonado. Né? Irajas. Já a literatura no modo da bondade, eu vejo, por exemplo,
a questão dos Miseráveis de Victor Hugo, né? Escritor francês. Por quê, Vivi? Porque ali o ethos da obra, os valores que ele acaba veiculando para o leitor, são valores de crescimento pessoal, crescimento humano. Por exemplo, nós temos o personagem Jean Valjean, que é preso por 19 anos, e após ser solto, ele está totalmente revoltado na França do século XIX. E ele é tão revoltado, né, porque ele foi preso por ter roubado um pão, porque a família estava passando fome. E ele é tão revoltado que ele comete, após sair da prisão, né, ele comete de novo um roubo. Só que na casa de um bispo, que é o bispo Bem-vindo. Ele rouba os talheres de prata, que eram os únicos bens que havia na casa do religioso. Aí ele é pego pela polícia, só que a polícia leva Jean Valjean, que roubou esses talheres de prata, e leva para a casa do bispo, e o bispo fala assim: por que vocês prenderam esse homem? Eu dei esses objetos para ele. Aí, na hora, a polícia solta Jean Valjean. Naquele mesmo momento, houve uma transformação imensa no coração da personagem, né? Jean Valjean, e ele passa a perdoar as pessoas que fizeram males para ele, não é? Ele passa a agir de outra forma no mundo, incluindo fazendo bem, fazendo altruísmo, sabe? Tem uma transformação completa no coração desse Jean Valjean, certo? Então eu vejo aí um exemplo de uma literatura no modo da bondade, porque ela veicula para a sociedade valores construtivos, valores que iluminam e valores que acrescem, né, para o crescimento, que acrescem a sociedade no sentido do crescimento pessoal e espiritual. Sim. Porque ali, né, ali uma palavra, né, do caso do bispo aí, já mudou totalmente a vida de uma pessoa. Assim Isso. como o outro conto que você comentou aí, o outro livro, era exatamente, levou para o lado negativo, né? Então, por isso a importância, mais uma vez, de saber exatamente selecionar o que ler, né? Sim, exatamente. A gente está falando tudo isso para refletir, né, sobre como, né, que nem a gente viu lá o exemplo que você falou do sofrimento do jovem Werther, de Goethe, mesmo a atual ministério da Netflix, que acaba, né, levando muitos jovens a medidas prejudiciais. E aí, o que fica, né, pensando em termos de leitura, dessa seleção, né, pensando em termos de relações entre leitura e sustentabilidade emocional e espiritual, é que nós possamos buscar mesmo uma literatura e uma leitura, além dessa leitura técnica do trabalho remoto, né, que a gente possa buscar uma literatura que nos traga armistícios, ferramentas, subsídios, para o nosso crescimento pessoal e interpessoal, uma vez que, ao podermos amadurecer, ao poder nos transformar, nós também interagimos, né, com os outros de uma forma melhor, de uma forma mais equilibrada, né, de uma forma mais harmoniosa e mais dialógica. Muito bacana. E eu vou parar minhas perguntas aqui para fazer o Solon. Ele escreveu assim: pode explicar depois, ou agora, né, sobre o Mahabharata? Entendi. Então, esse Mahabharata, né, que a gente estava comentando, essa literatura, essa escritura, é um grande épico que fala das aventuras de personagens, personalidades da terra de Bharata. A terra de Bharata é o que a gente chama hoje de atual Índia, né? Então, são histórias, conflitos, resoluções, histórias de reis, de rainhas, de reinados, e perfazem ali aquele circuito da Índia antiga. E dentro, né, então, e a obra é dividida em parvas, que são seções. E dentro de um desses parvas existe o capítulo da Bhagavad Gita, que é esse momento crucial de uma grande batalha, que é a guerra de Kurukshetra, onde Krishna alega para Arjuna as grandes instruções, Bhagavad Gita, as grandes instruções espirituais para a humanidade. Muito obrigada. Aí, ó, já deu mais uma iluminada aí. E o que são gunas?
Aham. E isso, gunas, são esses modos materiais da natureza. Os modos materiais, a saber, bondade, paixão e ignorância. E tudo está permeado desses gunas, desde a nossa psicologia até o meio ambiente externo no qual vivemos, né? Por exemplo, a gente vê muito essa questão da pandemia e os protocolos sociais que acabam surgindo nesse bojo, certo? E fala-se muito de limpeza, por exemplo, certo? A gente ter esse cuidado, há várias instruções e protocolos para a gente manter aí esses protocolos, né, sociais, de distanciamento e de limpeza para a gente salvaguardar a vida nesse atual contexto, certo? E as gunas, elas permeiam tudo. Então eu vejo, por exemplo, acho que até dando tomando assim um ganchinho da live do Urama Putra, que ele estava refletindo sobre como a gente vê esse atual momento, certo? E é complexo falar nisso, porém a gente vê que a humanidade, Vivi, isso é muito interessante. Ela tenta se articular de todas as formas, a sociedade, para a sua manutenção. E para que ela se mantenha, valores precisam ser elencados e estabelecidos, né? Como diz um filósofo, os valores são o teto sobre o qual nós precisamos viver. Então, a limpeza, por exemplo, eu vejo assim, ela nunca foi tão falada, talvez, quanto antes, né? Porque é uma época de pandemia, a limpeza, o cuidado, a asepsia. E é interessante que isso também Krishna ensina a viver. No Bhagavad Gita, tem um verso que Krishna fala Shauchan. Shauchan é o termo sânscrito para limpeza. Então, as gunas são bondade, paixão e ignorância. Sattva, rajas e tamas. Então, para sobrevivermos, para nos mantermos, precisamos desse modo da bondade. Sattva, certo? Precisamos desses valores que nos coloquem nessa posição de sustentabilidade, de manutenção. A manutenção, Vivi, ela é um valor, uma característica, sem dúvida, do modo da bondade. Então, isso envolve a nossa limpeza, a asepsia pessoal, isso envolve a limpeza externa do nosso meio ambiente imediato, no caso, os nossos lares, certo? E isso envolve a nossa limpeza emocional, o nosso cuidado emocional, afetivo e espiritual, que é o interior. Então, está tudo interligado, e mais uma vez eu ratifico, né? Esse modo da bondade, essa sattva guna, quer dizer, modo, né? Ela está sendo muito valorizada para o próprio bem da humanidade, para a própria manutenção da vida. Então, você falou aí, né, da asepsia, da bondade. Então, até, eu não sei se eu posso falar assim, mas até o que a gente está vivendo hoje, né, essa pandemia, ela veio nos mostrar isso também, né, da gente ser mais bondoso, dessa parte do cuidado, né, o Ramaputra falou ontem, que agora a gente voltou a deixar os sapatos, né, fora de casa. Então, bem interessante. Agora vai ligando as coisas assim, né? Você vai entendendo, vai linkando mesmo. Sim. E assim, a literatura e os gunas, como pode se dar essa relação, então? O que são gunas, que são modos, né? Que é o modo da bondade, da paixão, da ignorância, e a literatura. Como que eu posso fazer essa relação? Perfeito. E aí eu volto justamente, Vivi, para aquela breve reflexão que a gente fez aí daquelas 3 obras, né? O Sofrimento do Jovem Werther, colocando aí nessa destruição, nessa apatia. Inclusive porque... E aí, por que isso caracteriza o modo da ignorância, da escuridão, da apatia? Ora, porque, veja, se a gente pega essa literatura aí romântica da Europa, séculos XVIII, XIX, existe um termo francês, né, que citavam muito na época, que era o espírito blasé, esse termo francês, né? E o que é isso? O indivíduo está tão desiludido com a vida, isso é um perigo, porque isso caracteriza o que a gente chama da questão da depressão, né? A pessoa se desilude a tal ponto que perde o interesse pela existência, pela vida, e ela é acometida e assolada por esse espírito blasé, ou seja, esse espírito em francês é apático, indolente, certo? Então, mesmo as nossas mídias sociais, Vivi,
na nossa avalanche, né, de informação, tudo bem, a gente tem direito a ter acesso aos fatos, sem dúvida, certo? Mas se a gente se encher muito muitas vezes desse espírito blasé, desiludido, que existe mesmo, eu observo, Vivi, na nossa literatura das mídias digitais e céleres, a gente vai também ficar sucumbindo. E chega o ponto que a gente pensa, não adianta mais, vou parar, né? Sim. Infelizmente. Então, eu acho que essa nossa live hoje, ela tem esse propósito, o princípio de trazer à baila essa reflexão, para a gente poder selecionar essa literatura, e eu pensando, né, como estudante dos Vedas, da literatura do Bhagavad Gita, colocando essas lentes, ver essa literatura e toda essa avalanche de informações mediatizada pelas mídias sociais, por meio das gunas. Opa, peraí, isso é bondade, isso é paixão, ou isso é ignorância, né? E buscar mesmo o modo da bondade, mesmo no que a gente lê e no que a gente veicula também. Sim, até quarta-feira a gente estava conversando e exatamente essa é a ideia, né? Aqui nas lives, a ideia foi exatamente isso, de transmitir conhecimento, convidar várias pessoas de vários segmentos, tivemos psicólogos, falamos sobre planejamento financeiro, falamos na parte espiritual, e exatamente isso para selecionar um pouco, porque hoje a gente tem acesso a tantas informações que às vezes a gente não consegue separar o que é verdade do que não é. Então, a gente vai entrando numa avalanche também de pensamentos negativos. E eu acredito que você fica nesse casulo de coisas negativas, você não vê soluções mais, né? Então, você precisa mesmo de falar, nossa, olha, eu estou passando por isso por conta disso, disso, disso. Eu estou sentindo isso por conta disso, né? Então, essa é a ideia. E falar de assunto assim de espiritualidade, não, eu acredito que não tinha outras pessoas a não ser vocês para falar sobre isso, que foram que realmente mudou até a minha forma de ver o que é espiritualidade, né? Então, vocês não poderiam faltar nesses encontros aqui. Tá bom. E agora vamos lá. Nós demos o tema de relações entre leitura e sustentabilidade emocional e espiritual. Mas você pode falar para a gente sobre, por favor, do que se trata essa sustentabilidade emocional e espiritual? Essa questão da sustentabilidade emocional, não é? Já é bem comentada atualmente nos dias odiernos, mesmo na área da psicologia, da educação, e mesmo quando a gente fala aí nos documentos da nossa legislação educacional, a gente vê muito essa questão. Por exemplo, só na Base Nacional Comum Curricular, a palavra resiliência é citada várias vezes no vasto documento que a gente está seguindo, o currículo paulista, aí na educação pública brasileira, né? Aqui também no estado de São Paulo. Então, resiliência, gente, é um conceito bem interessante, né? Onde eu posso ter essa flexibilidade de me adaptar às novas realidades que se insurgem, como a gente está fazendo hoje em dia, né? Sim. Como a gente está fazendo hoje em dia. Então, nós estamos exercitando, e é como a gente ir para a academia. A gente vai para a academia e torna o nosso corpo forte, nosso corpo preparado fisicamente, certo? Isso também, logicamente, repercute no nosso emocional, também o preparo do corpo, não é? Tanto que nesse momento que também suscita o sedentarismo, a gente precisa ficar atento a isso. Isso, inclusive, o sedentarismo, ele implica nesse movimento de apatia e indolência de Tamaguna, isso é um perigo, né? Então, a gente precisa estar em movimento, realmente, a gente precisa exercitar o corpo, movimentar, fazer uma atividade física. Então, nos documentos da educação, a gente vê muito essa questão da sustentabilidade emocional. Ou seja, não adianta mais, não basta mais eu falar apenas de conteúdo para os meus alunos, de assuntos, num contexto em que eu preciso ter inteligência emocional, eu preciso desenvolver inteligência emocional, né?
Agora, quando a gente fala em sustentabilidade espiritual, né, você está falando aí nessa questão mesmo da Bhagavad Gita, quando eu puxo aí para o assunto do Bhagavad Gita. Por quê, Vivi? Porque Krishna fala lá no capítulo 2 do Gita, que é intitulado Sankhya Yoga, ele fala que além da mente, né, então a gente tem que estar com corpo e mente bem alinhados, né, bem fortalecidos, mas além da mente, Krishna também fala que existe a inteligência e além da inteligência existe a alma, que é a nossa real natureza, a alma, certo? Então, é como aquele ditado, aquela não é um ditado, é uma frase muito conhecida, né, do Senhor Jesus Cristo, atribuída ao Senhor Jesus Cristo, nem só de pão vive o homem. Sim. Certo? Então, eu vejo assim que nesse momento a gente precisa mesmo dessa conexão conosco e com os demais, essa conexão espiritual. Entendermos que a matéria, o corpo, ele precisa ser cuidado, precisa ser mantido, mediado aí por esse modo da bondade, Sattva-guna, mas que inexoravelmente um dia ele vai sucumbir à natureza. E o que eu preciso, o que eu levo para depois? E aí eu estou falando também de vida após a morte, né? Krishna fala no Bhagavad Gita, Vivi, que nós trocamos de corpos assim como trocamos de roupas. Quando a roupa está desgastada, a gente troca de roupa. Então também trocamos de corpo, certo? Eu acho que isso é importante a gente frisar, para a gente preparar o nosso próximo estado de existência, né? Cultivando esse conhecimento espiritual, para que nos elevemos, para que nos elevemos dessa existência para uma existência mais elevada na próxima. Ele também, Krishna fala, vivendo Bhagavad Gita, que na hora da morte, né, ele fala, Prayana Kali, a passagem, certo? O nosso próximo estado de existência, ele se dá a partir do nosso estado no momento do Prayana Kali, que é o termo transitório da morte. Ou seja, para a gente, né, que pratica essa espiritualidade aí pautada, vivendo no Bhagavad Gita, existe uma continuidade. Também acho que o Lamaputra falou disso também na live dele. Então, quando a gente fala em sustentabilidade espiritual, a gente tem esse cuidado mesmo, essa atenção, esse foco interior de cuidar da nossa mente, das nossas emoções, mas também da nossa identidade espiritual, para que possamos gradativamente nos elevar, certo? Para desenvolvermos essa conexão da yoga e do amor a Deus e o amor às outras entidades vivas. Você já até entrou na próxima pergunta, né? Que seria como essa sustentabilidade pode ser praticada no atual contexto, né? Que foi exatamente cuidar da nossa mente, né? Do nosso corpo também, né? Porque você falou disso, porque é o nosso templo também, e é o nosso templo que a gente, né, vai trocar, mas de uma forma que a gente, vamos dizer assim, vai devolver a quem de direito, porém da melhor maneira possível. Sim. E como que é a leitura, então, para a gente ir finalizando, que a gente tem 10 minutinhos aí. E como que a leitura auxilia nesse contexto? É um assunto tão gostoso que, por mim, eu ficaria aqui umas 2 horas. Mas o Instagram, ele não deixa. E a gente pode marcar uma repescagem depois. Então, é para arrematar, né, a leitura. A gente pensar nesse atual contexto, como que a gente tem trabalhado remotamente e somos cercados por essa avalanche de informações técnicas, certo? Do nosso trabalho. E a gente também conseguir aí articular o tempo da leitura, desfrute da leitura que nos vai alimentar, né? Assim como tem até uma passagem muito bonita numa escritura chamada Bhagavata Purana, que diz que se você, né, lê tópicos, assuntos relacionados, né, à espiritualidade, você rega a raiz da árvore. Quando você rega a raiz, toda a copa se beneficia.
Então, quem mais pode ser o cerne do nosso sustentáculo nesse momento tão difícil, né? Então, a minha resposta é, no caso, rematando o conceito de estabilidade espiritual, é nós nos voltarmos para esse amor, a conexão da yoga e a conexão com o divino, a conexão com Deus, certo? Então, não é um discurso desesperado, só porque a gente está vivendo nesse período. Não, é uma fala alicerçada numa realidade nossa, em todos os tempos, de buscarmos o nosso real sustentáculo, o nosso real sustentador, não é? O nosso amigo de verdade, que não é nosso amigo íntimo, que também reside no nosso coração, que é Deus, certo? E assim, temos essa vida de união também com o próximo. Uma vida mais amorosa, uma vida com mais armistícios, em vez de tanta violência, né, de tanta briga. A gente amenizar esses efeitos aí, Vivi, da tamas, da ignorância, certo? E a leitura, ela é crucial nesse momento, pessoal. Vocês sabem disso, todo mundo está aí. A gente está cercado de muita informação, né? Mas para a gente poder fazer essa seleção, pensando também nesse ponto, né, dos modos materiais. Opa, o que está em ignorância, né? Então, o que está em rajas, em paixão, o que está em bondade, o que eu posso priorizar aqui, o modo da bondade. Inclusive, Vivi, eu tive até refletindo esses dias e vendo como que as nossas relações, né, de escrita e leitura, elas estão sendo alteradas e modificadas no atual paradigma. Por quê? Porque nós, para sobrevivermos, precisamos do modo da bondade para essa leitura e para essa escrita, para poder nos mantermos. Então, ou seja, a escrita violenta, eu vou ter que aprender a escrever com humanidade. Para o meu aluno, para o meu patrão, para o meu RH, né, para os meus professores, se eu sou um diretor de escola, né? Eu não posso mais simplesmente escrever com violência, né? Eu tenho que estar alinhado emocionalmente, espiritualmente, para poder articular uma comunicação humana. Isso, inclusive, é uma habilidade que eu vejo que a gente vai aprender a desenvolver mais a partir do atual contexto, essa habilidade dessa comunicação menos violenta, para poder sobrevivermos. Sim, com certeza. E você pode sugerir alguma literatura da filosofia Hare Krishna para quem quer conhecer sobre essa religião? Claro que sim, o Bhagavad Gita mesmo, né? O Bhagavad Gita. E qual autor que você falou? Que você falou que você leu quando você foi começar? Eu li uma versão, sim, uma versão do Humberto Holden, né, da Gita. E ele fez uma tradução, e aí eu me deparei, a partir, né, dos meus estudos e procura, com outra versão que mantinha o aspecto literal do sânscrito. E essa versão é de Bhaktivedanta Prabhupada. E, inclusive, Vivi, se a gente não tiver acesso ao livro físico, tem um livro em PDF, que eu posso estar disponibilizando aí depois para você, certo? Eu quero sim, por favor. Uhum. E assim, é muito linda essa versão, porque ela dá um significado direto, literal do sânscrito. Ela não desvia assim da tradução. E como é que a gente sabe disso? Estudando, né? Estudando o sânscrito, escrutando aí a língua sânscrita. E tem livros que eles acabam tirando um pouquinho aí do significado e os autores colocam suas interpretações pessoais. Aí o que eu indico é que tem a tradução literal mesmo do sânscrito, que mantém o significado original. Se você puder me passar depois, eu encaminho para o Solon também, que está pedindo. Ok, tudo bem. Tá bom? E agora, para a gente finalizar, eu não sei se a família está aí para depois cantar mais um mantra para a gente. Qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? Então, Vivi, pessoal, força, coragem. É um contexto que, assim, acredito que é inédito, né? Nas nossas existências aqui no ano 2020. Mas a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que ter fé, esperança e continuar aí a nossa jornada
né, nos valendo aí desse modo da bondade e procurarmos essa sustentabilidade emocional e espiritual para que tudo valha a pena. Como diz, Vivi, o Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma... Quando a alma não é pequena. É linda essa frase dele. É muito maravilhosa. Ai, que delícia de conversa, de bate-papo. Quanta coisa boa que eu, pelo menos, ó, eu anotei um monte de coisas. Que bom, fico feliz. Eu estou adorando mesmo, de coração, essa religião. E esse modo de ver, sabe, a vida, de poder falar com vocês, traz tanta paz, que são pessoas do bem, sabe? E eu gosto muito, disse para o seu esposo na quarta-feira, o quanto que eu gosto de estar aí e que não vejo a hora de passar para poder estar de volta. Tá E bom, eterna então. gratidão. Hare Krishna. Obrigado por tudo, pelo carinho, pela família, tá toda aí nos ajudando, né, nesse cenário todo aí. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Foi uma noite memorável. Obrigada a você, Vivi. Muito obrigada. Prazer todo meu. Hare Krishna. Vamos finalizar, então? Ó, você pode cantar agora até acabar. Tá bom. Tá? Tem 3 minutos e meio, mais ou menos. Ok, perfeito. Tudo de bom pra vocês, pessoal. Obrigada. Tudo de bom. Cantarama. Krishna, Krishna. Tchau, gente. Obrigada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama